Conversamos agora com a Tereza Lira, que é médica, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco, doutora Tereza Lira. Boa noite, doutora Tereza Lira, seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, Thalita e Cosme. Foi importante escutar a fala da senadora Zenaide, né, uma pessoa extremamente atuante e consequente, e que colocou pontos fundamentais e que a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Verdade. Doutora Tereza Lira, na minha introdução eu e a Thalita havíamos falado com a senadora sobre essa trágica marca aí de 500 mil mortes que o país atinge. E, senadora, o número de mortes infectados, depois de uma leve estabilidade, mesmo em patamares altos, eles começaram a disparar e a crescer nas últimas 2 semanas. A gente está a caminho, de fato, de uma terceira onda, sem sequer termos saído da segunda, doutora? Na verdade, o Brasil nunca saiu de uma primeira onda com repiques, né? Não teve nenhum momento, desde a decretação da pandemia, da chegada do vírus no Brasil e com o aumento exponencial que nós assistimos, e que a gente possa ter dito que, de fato, o Brasil teve uma diminuição significativa. Em meados do ano passado, no meado de setembro, outubro, de fato, teve uma redução do número de casos, mas a partir de dezembro, o Brasil vem vivendo um quantitativo diário de casos e de mortes que é assustador, né? Indiscutivelmente, nós chegamos a ter 4 mil pessoas morrendo no mesmo dia por um mesmo agravo. E isso é gravíssimo, né? Os estudos mostram que tem várias variantes circulando no Brasil, algumas variantes preocupantes, como a P1, né? Aqui em Pernambuco, de onde eu falo, é a que está circulando sobretudo, né? E nós temos novas variantes surgindo no mundo, sobretudo nos países que, a exemplo do Brasil, né, trabalham a favor do vírus e não no sentido de mitigar a circulação do vírus para a população, né? Eu acho que a CPI tem demonstrado isso, né? Tem também um documento muito importante, que foi uma linha do tempo da Estratégia Federal, elaborado por pesquisadores da USP, em que eles fazem um levantamento sistemático e que mostram que não foi incompetência, foi projeto, né? Então, esse número assombroso de 500 mil vidas, 500 mil familiares, filhos. Nós estamos vivendo no Brasil uma geração de órfãos, crianças que sequer conheceram sua mãe, que morreram no momento do parto, né? Pais que perderam sua companheira no momento que seria de grande alegria, que era a chegada de um filho. Então, assim, é algo que transcende a nossa compreensão, banalizar algo tão grave. Doutora Tereza, acho que você traz na sua fala essa evidência de que parte dessas mortes que a gente assiste agora, mesmo essa aceleração das contaminações, tem a ver com posturas, inclusive, do governo federal, do Ministério da Saúde. E a gente tem o presidente sistematicamente falando contra o uso da máscara. Esses dias mesmo, ele falou sobre o uso da máscara causar sonolência, porque, enfim, tem gás carbônico sendo expelido. E daí eu me relembro a senadora Zenaide Maia, agora com quem a gente conversou, que falou que a gente precisa trabalhar enquanto jornalista, inclusive, para contrariar essas desinformações. Então, eu queria pedir para que você falasse sobre a necessidade ainda do uso da máscara, do isolamento social. As pessoas, mesmo vacinadas, precisam continuar tomando muito cuidado. Eu queria que você desse esse panorama de alerta para todos nós. Com certeza. Primeiro, eu queria dizer que o governo federal ele investiu francamente no que ele chama de imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Mas essa imunidade a partir da disseminação do vírus e não a imunidade que a gente pode alcançar através da vacinação. Então, o Brasil que tem uma tradição de um programa nacional de vacina extremamente robusto, bem elaborado e capilarizado. A gente vê imagens, gente, de pessoas aplicando vacinas nas áreas ribeirinhas do Rio Amazonas, de barco, ou seja, isso mostra competência, isso mostra uma rede de frio capaz. Então, nós poderíamos estar noutro patamar. O percentual de cobertura vacinal do Brasil ainda é muito baixo, é cerca de 11% da população. Não é? Então, a gente não vai alcançar uma imunidade com o contágio das pessoas, com o vírus circulando, infectando as pessoas. Não é? A gente tem que se vacinar, incentivar a aplicação de vacinas, mas tem que continuar utilizando máscaras.
Veja, vamos pegar um exemplo de um país que o mundo tem citado como exemplo, e que eu acho que é exemplo apenas nessa questão da vacina, mas que é o Estado de Israel. Eles começaram a vacinar e fizeram um lockdown rigoroso. Ou seja, eles adotaram duas estratégias. Uma, de reduzir a circulação viral com distanciamento social, e desse fato rigoroso, e a aplicação rápida de vacinas. Tá certo? Eles têm 60% da população já vacinada. E atualmente, vários locais eles já podem circular sem máscara. Por quê? Porque a quantidade de vírus circulando é muito baixa e ele vai encontrar pessoas já vacinadas que vai impedir a disseminação desse vírus de forma intensa. Então, era isso que tinha que ter sido feito no Brasil, né? E os países que adotaram estratégias como essa estão tendo sucesso, né, em relação a algum nível de controle da Covid. Então, nós temos, eu sou vacinada, mas eu só me desloco de máscara, eu estou sem máscara porque eu estou no meu domicílio, tá certo? Mas eu o tempo todo utilizo máscaras em locais públicos, com meus familiares, quando eu vou visitar meu pai, que é um senhor idoso de 97 anos, me mantenho de máscara, ele se mantém de máscara, porque nós temos que nos proteger mutuamente. Quando eu utilizo a máscara, eu estou protegendo a mim, mas também ao outro. Se eu estiver infectando, eu estou protegendo a outra pessoa. Então, é uma responsabilidade coletiva. É importantíssimo, gente. Agora, doutora Tereza Lira, o que a gente percebe também, a senhora trouxe com muita clareza essa questão aí de que, na verdade, o Brasil subia e descia em escaladas de infectados e mortes. E a senhora traz esse exemplo aí para exemplificar essa questão de ondas, né? Primeira, segunda e terceira onda. E o que chama a atenção é exatamente isso que a senhora falou, porque atualmente, né, o que deveria ter sido feito através dos alertas de cientistas, especialistas lá atrás, como a senhora bem exemplificou, de fechamento de atividades por completo, para parar a circulação do vírus, e não foi feito. E o que a gente percebe agora, por exemplo, o Brasil, atualmente, representa mais com quase 19 estados com o sistema de saúde totalmente afetado, sem leitos, tanto de UTI como de enfermarias. Aqui em São Paulo, por exemplo, já a cidade de Araraquara decretando outro lockdown e outras cidades do interior também com problemas no sistema de saúde que já está totalmente saturado. Doutora, ainda é possível adotar medidas concretas para, de fato, frear a circulação do vírus até que cerca de 75% da população seja imunizada? Essa é uma atitude que teria que ser coordenada pelo nível federal. Ele é o contrário. Ele aposta contra, ele cria eventos de aglomeração em localidades onde ele tem divergências políticas com os governadores, né? De uma forma ostensiva, criando aglomeração, criando tensionamento, e o contradiscurso. O discurso de uma autoridade, ele é muito importante, né? Então, quando um artista de grande repercussão popular utiliza máscara e preconiza o uso de máscara, ele está passando uma mensagem. Quando uma autoridade pública utiliza a máscara e se posiciona o tempo todo a favor da máscara, ele está passando uma mensagem. E a mensagem que, infelizmente, a principal autoridade do país passa é no sentido contrário. Então, o principal problema do Brasil é esse boicote do governo federal, que diz que contrapõe a economia, as pessoas têm que sobreviver, mas as pessoas não foram ajudadas, né? O nível de desemprego só faz crescer. O que nós vemos é o contrário. Uma política econômica de pauperização da população, de privatização desenfreada de bens estratégicos do país, que vai encarecer a vida das pessoas. Foi um crime de lesa pátria, eu considero, a privatização da Eletrobras. Energia era estratégica. As pessoas precisam da energia para viver. Então, o que está acontecendo é esse paradoxo. Uma aceleração de um desmonte da máquina pública, tá certo? E as pessoas acuadas, empobrecidas. Quem anda nas grandes capitais, eu aqui no Recife, todo dia a gente vê o crescimento da população de rua, gente. As pessoas estão vivendo na rua, né? E ontem o ministro da Economia propõe que se dê resto de comida e uma ministra da Agricultura que dê produtos vencidos. Essa é a política de enfrentar a fome, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma realidade incompreensível, eu acho, para a maioria da humanidade. Infelizmente, nós estamos como atores, partícipes dessa realidade absurda, né?
Olha só, a doutora Tereza trouxe essa questão da Eletrobras, da privatização, essa questão da fome também. Daqui a pouco a gente fala com outros convidados também sobre esses assuntos. Eu queria aproveitar agora, doutora Tereza, para a gente vangloriar um pouquinho esse nosso Sistema Único de Saúde. Nesses últimos dias, a gente bateu recorde de vacinação, foram mais de 2 milhões de vacinas. O nosso sistema, inclusive, tem esse potencial. O que faltava era a vacina, né? Tanto é que a Pfizer, lá no começo, quando procurou o Brasil querendo oferecer, por conta disso, o Brasil podia ser essa vitrine, né, por conta do Sistema Único de Saúde que a gente tem, que é capaz de fazer uma grande vacinação. Só que esse atraso na chegada, bom, enfim, acabou levando a essa situação que a gente vê hoje. Como que você tem visto esses calendários de vacinação sendo adiantados por várias cidades, vários estados? A gente comemora muito, né? A gente aqui, que é mais jovem aqui, contando as semanas para poder se vacinar, mas é um momento que, enfim, chega agora aqui para a gente. Eu acho muito, muito legal essa competição positiva dos estados. Eu vou vacinar mais do que você. Então, isso é uma competição positiva. Você veja que, do ponto de vista de político, tem governadores de vários matizes políticos, mas que estão investindo pesado na aceleração da vacina. Veja, o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, é uma preciosidade, tá certo? Ele é muito bem elaborado, ele é muito bem pensado. Ele permite, se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, nós não teríamos 500 mil mortes, não. Nós teríamos talvez 3 vezes esse quantitativo. O SUS tem dado resposta e mitigado a crise, com certeza. O que acontece com o SUS é que ele é subfinanciado e sem dinheiro as coisas não acontecem. Mas a capacidade, por exemplo, eu estava aqui olhando o cardápio de vacinas que o Sistema Único oferece. Eu acho que pouquíssimos países no mundo oferecem gratuitamente a quantidade de vacinas que o Sistema Único oferece. Então, nós temos o que nós chamamos rede de frio, que é a capacidade de armazenar essas vacinas. Eu citei o exemplo dos barcos que vão vacinar as populações ribeirinhas. Então, é o SUS, através do SAMU, que está resgatando as pessoas, né? No caso da Covid, mas também nos acidentes de via pública, nos eventos agudos que ocorrem nos domicílios. Quando a gente pensa os transplantes de órgão do Brasil, que é uma política também muito bem desenhada, é toda executada pelo Sistema Único de Saúde. O programa de HIV/AIDS, que foi um exemplo no mundo, é do Sistema Único de Saúde. Então, me espanta que se negue a qualidade desse sistema, que se ataque frontalmente, como se vem atacando, né? E como se vem atacando a ciência, gente. Como se nega a ciência? Pessoas que usam da tecnologia, que são frutos da ciência, pessoas que, quando tem um evento agudo de saúde, vão para os melhores hospitais, né? Porque sabem que tem a melhor tecnologia, que são frutos da ciência, que vão utilizar os medicamentos mais avançados, que são frutos da ciência, e essas mesmas pessoas dizem negar a ciência para o povo, né? Então, o SUS ele tem por princípio a universalidade do direito, ou seja, considera a saúde um direito de todos. O mesmo direito que eu tenho, vocês dois têm, o grande empresário tem e o morador de rua tem. Então, o valor do nosso SUS a gente tem que resgatar diuturnamente. Diuturnamente. É um bem da sociedade brasileira e que tem que ser preservado, tem que ser aprimorado, tem que ser financiado. Nosso bendito Sistema Único de Saúde. Doutora Tereza, foi um prazer te receber e poder conversar com você, viu? Um abraço, uma boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Boa noite.